galerona, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falarmos mais uma vez sobre a espera, mas desta vez é sobre Moisés. E antes de continuar, já sabe, dá like, comenta, compartilha, ajuda a espalhar esse vídeo e eu acho que vou trazer mais pra cá, que talvez ilumine um pouquinho melhor. Muitas das vezes a gente acha que Deus não está fazendo nada, absolutamente nada. Mas Ele está agindo em uma área, em algo na nossa vida que nós não conseguimos enxergar, porque é impossível de vermos, porque é algo totalmente bastidor. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando nós olhamos para a história de Moisés, a gente vai ver que Moisés, ele vai ser colocado no rio Nilo, quando bebê, e aí ele cresce entre os egípcios, então ele descobre que ele é judeu, descobre o propósito de Deus para a vida dele, aí ele vai lá, mata o egípcio e toda aquela função, e ele vai parar onde? Deserto. O povo não estava no deserto, o povo estava no Egito. Quem estava no deserto era Moisés. E a Bíblia diz que ele fica 20 anos lá. Só que a Bíblia também diz que Moisés, enquanto estava lá, o povo estava clamando a Deus, dizendo: Deus, manda o resgatador, Deus, venha nos salvar. O povo estava pedindo para que Deus salvasse eles, tirasse eles do Egito. O povo estava lá clamando, ajoelhando, sabe? Estava orando ao Senhor, estava clamando ao Senhor, implorando para que o Senhor intervisse e salvasse eles da escravidão do Egito. E talvez diante dos olhos deles, diante deles estava tipo: Deus não está fazendo nada, vamos falar mais alto, vamos clamar mais, vamos pedir mais. Sabe, talvez você esteja assim: aí eu vou fazer mais jejum, eu vou subir mais no monte, eu vou fazer mais. Só que a Bíblia fala que Moisés, ele vai apacentar as ovelhas, uma sarça começa a pegar fogo, e quando ele chega na sarça ardente, ele ouve o Senhor, e o Senhor diz assim: Moisés, Moisés, eis que eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Então veja que interessante, Deus fala para Moisés: olha, Moisés, eu estou ouvindo, e eu preciso que tu vá lá libertar o meu povo. O povo não viu isso. Israel não viu isso. O povo de Deus, as tribos, não visualizaram Moisés chegando na sarça ardente e Deus chegando lá e dizendo que ia enviar então Moisés. Não, o povo não viu isso. O povo nem sabia mais da existência de Moisés. Nem lembrava que o Moisés que tinha matado o egípcio estava lá no deserto. Eles não lembravam mais. O povo provavelmente acreditava que Deus não estava ouvindo, que Deus tinha se virado contra eles e os abandonado. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós achamos que Deus não está fazendo algo e Ele está. Quando achamos que Deus não está movendo nada e Ele está, a gente só não está enxergando porque é em um ponto da nossa vida, é em uma área da nossa vida que nós não conseguimos enxergar, porque está longe do nosso alcance. Mas isso não significa que Deus estava de mãos atadas, de braços cruzados. Deus, ele estava trabalhando em Moisés porque ele precisava estar pronto para libertar um povo. E mesmo assim, Moisés ficou fugindo. Então, eu fico imaginando a situação do povo lá clamando, o povo lá pedindo, e Moisés: não, envia outro no meu lugar, não. E às vezes a gente tá assim. E tem pessoas, talvez dependendo do teu simples chamado, do teu simples se render pro processo. Mas falando sobre as promessas, né, que é sobre a espera, esse vídeo, né, sobre o chamado, Deus está ouvindo o teu clamor. Deus, ele sabe o que tu tá pedindo, né? Eu quero um namorado, não sei o quê. Deus está ouvindo. Mas a questão é que ele está fazendo algo que tu não tá vendo, e por isso parece que Deus não tá fazendo nada, que Deus não tá te ouvindo. E isso é
mentira de Satanás. Satanás quer que tu não confie em Deus, que tu desacredite, que tu não ande em direção à promessa. Satanás já sabe que não vai poder impedir os planos de Deus. Ele não vai poder impedir. Nada é maior do que Deus. Nada é maior que o poder dele. Nada pode impedir ou travar o Senhor. Agora, já que ele sabe que não pode impedir, ele tenta te confundir, ele tenta te dispersar para atrasar o que Deus tem para você. Talvez Deus não precisasse de 20 anos. Talvez Deus poderia ter feito muito antes a saída do povo de Israel lá do Egito. Mas dependia do Moisés. E a gente sabe que Moisés não foi conduzido por Deus para matar aquele egípcio. Ele agiu por impulso. E muitas das vezes a gente está assim como Moisés e como Sara, agindo por impulso. E a promessa também se atrasou na vida de Abraão, porque ele foi lá e dormiu com Agar e gerou Ismael. Se ele tivesse confiado no Senhor, se Sara tivesse esperado o agir de Deus, o tempo oportuno de Deus, eles não precisariam ter atrasado a promessa. Eles não precisariam ter sofrido tanto e o povo não estaria sofrendo até hoje, já que os descendentes de Ismael são os inimigos de judeus atualmente, que estão em guerra, que estão o tempo todo guerreando lá na faixa de Gaza. São os descendentes de Ismael. Então, muitas das vezes a gente gera consequências irreversíveis, porque acreditamos que Deus esqueceu de nós. Mas isso é uma mentira que Satanás quer que acreditemos. E geralmente, a gente começa a acreditar quando a gente esquece que somos amadas, que somos escolhidas do Senhor. E que Deus é fiel e leal aos seus, mesmo que nós não sejamos fiéis e leais. Por mais que eu e você pequemos e falhemos, o Senhor não peca, o Senhor não falha, o Senhor é perfeito, santo e Ele vai fazer. Então espere em Deus. Não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. E eu espero que esse vídeo tenha te consolado e principalmente te confrontado no confiar em Deus e não no seu próprio entendimento ou depositar confiança na força do teu próprio braço. Te confrontado no sentido de espera e não acelera. Porque muitas vezes tu tá saindo aí para tentar de um jeito quando Deus só pediu para você confiar. Sabe quando você diz, espera aqui rapidinho que eu vou ali fazer algo? Muitas vezes você não vê o que a pessoa tá fazendo. Mas tu tem que esperar. E não importa quanto tempo demore. Espere porque vale a pena. Eu nunca vi Deus falhar com ninguém. Não é justamente com você que Ele vai falhar. Um beijo no coração e bora aceitar Jesus.